Ok, estamos aqui novamente, Maurício Cano, aguardando Jessica Kishinami, sensei, para ver se agora dá certo a live, falando com ela sobre a experiência dela no Japão, fazendo universidade, né? Tsukuba Daigaku, que ela está, a mesma onde eu também estive, mas no meu caso não foi graduação inteira como ela faz, foi só alguns meses de treinamento, né? Vamos ver se agora dá certo a chamada com a Jessica. Alô? Oi, tá vendo agora? Nossa, tá a mesma coisa, mas vamos tentar assim mesmo. Não sei o que que é. Você tá sozinho, o som tá normal. Quando eu entro, o som fica estranho. É, esquisito. Já é a segunda vez que eu tenho problema técnico com o Instagram. Por exemplo, outra semana o Vitor tentou entrar comigo e nem conseguiu entrar. Você consegue entrar pelo menos, mas ele nem conseguiu entrar para fazer a live. Nossa, tá Eu muito tentava falar estranho. assim, Vitor não consegue entrar na live. Esquisito. Bem, e Uhum. no, eu Nossa. ouço de você um monte de passarinho bem tocando piano bem alto. Piu, 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 piu. Tem É, passarinho, tem passarinho aí? tem bastante. É que tem árvore, tem mangueira, tem árvore de açaí, não, de Ah, é? acerola. Nossa, então de verdade passarinhos. Então, é o que tem mais aqui, tem passarinho. Desculpa se estiver atrapalhando, mas. Você viajou pro Japão já ou não? Não entendi? Não, não, não. Eu ainda tô no Brasil. Ah, tá bom. Bom, Aham. olha, É, então, de todo modo, obrigado por estar aqui com a gente agora. Infelizmente, é muito difícil prever, né, em relação ao público, mas nesse momento, como você pode ver, não tem ninguém aparecendo aqui na live, Uhum. Uhum. mas depois é gravado. Então, a gente pode conversar aqui se você concordar, depois fica gravado para o pessoal que quiser ver. E Uhum. Tudo bem. muita gente faz isso mesmo. Muita gente não consegue, por uma razão, tá na hora, né? Mas depois gosta de ver a gravação depois, assim, no horário. Uhum. Beleza. Entendi. Tá. É, Vamos assim então. bom, então, basicamente a proposta foi, né, você falar um pouco da sua experiência no Japão, em relação Uhum. ao tempo como na universidade mesmo, né? E Uhum. aí, e você também, se puder também falar um pouquinho, se quiser, também comentar um pouquinho sobre o seu tempo também no Japão quando criança. Também teve também no Japão nessa época, foi isso? Uhum. Sim. Aí, se Tudo quiser bem. também, pode também tentar falar um pouco da sua lembrança também no Japão nessa época também. Então, Uhum. você ficou no Japão pelo Next, né, agora, foi isso? Isso, foi pelo Next graduação em 2016, em abril que eu fui para o Japão. Daí eu fiz um ano de preparatório de japonês na Universidade de Osaka. E logo depois fui fazer a porque esse preparatório de um ano é obrigatório mesmo. Então você tem que fazer ou na Universidade de Osaka ou na Universidade de Línguas Estrangeiras de Tóquio. E eu fui, e você não pode escolher, meio que eles te mandam assim. Você vai para Osaka, você vai para Tóquio, meio que é assim. E eu fui para Osaka, fiquei um ano lá. Depois, né, durante o ano, você decide qual universidade você vai. Daí eu escolhi para Tsukuba, e daí você faz graduação normal de 4 anos e acaba. Daí, assim, é um total de 5 anos. Eu tô no meu último ano, terminando minha graduação, fazendo meu TCC. E pretendo me formar, se tudo der certo, em março. Entendi. Bacana. Uhum. Parabéns. Omedetou gozaimasu, né? Ah, você, você consegue dizer uma coisa, se você comparar, né? Porque você é a primeira vez que você faz uma universidade, né? No Japão mesmo. Uhum. Uhum. E por que que você consegue comparar, do que você ouve falar pelo menos, de qual a Uhum. diferença de fazer no Japão universidade e fazer no Brasil, por exemplo? Uhum. Assim, o que eu ouço muito é que, por exemplo, no Brasil, você não tem tanta liberdade de escolher as aulas, né? Você tem a grade das aulas lá pra você, e você meio que tem as aulas. É isso. É o que eu ouço dizer assim. Será que tá certo? Que Ah, você tem a grade e você meio que tem as aulas de acordo com esse horário, né? é uma No coisa assim, mais Japão, definida, assim. é tipo escola mesmo, né? É tipo como se fosse escola, você vai normal. Mas na faculdade no Japão que eu tô tendo, eu tenho bem mais liberdade. Tipo, se eu não quero ter aula de manhã, eu não.
nem preciso pegar as aulas. Eu pego as aulas que eu quero, no horário mais ou menos que... Se eu não quero, tipo, não pegar nenhuma aula de manhã, eu não preciso. Mas claro que tem as aulas obrigatórias, né? Que eles pedem, que é tipo, se eu tô no curso, todo mundo tem que pegar nesse curso. Mas as outras aulas, tipo, que são mais do seu curso mesmo, você pode ir escolhendo, dependendo do horário. Se você não quiser pegar esse ano, você pode pegar ano que vem, ou daqui 2 anos, daí fica a seu critério. Então, eu achei muito bom isso de eu poder controlar meu horário. Eu posso controlar as aulas que eu quero, assim, a quantidade de aulas, se eu quero pegar bastante, se eu quero pegar pouco, tudo depende de você. Então, eu acho que essa liberdade é o que não tem tanto no Brasil. Eu acho que é meio que estilo americano, talvez. Mas eu achava que, na verdade, no Japão seria parecido nos Estados Unidos, por exemplo, ou Uhum. também na Europa. Parece que nos Estados Unidos é mais livre mesmo, como você falou mais ou menos, no Japão, né? Ah, então foi isso que você comparou. Você acha que o Japão é mais parecido com os Estados Unidos, que é mais livre, assim, para montar a grade horária da faculdade? Isso, você tem bem mais liberdade, né? Porque, por exemplo, ó, eu peguei muita aula nos inícios, né, nos anos iniciais da faculdade, e assim, eu já consegui o tanto de créditos de aula para me formar. Então, se eu não tivesse pego, eu teria que estar pegando agora, né? No quarto ano, ainda teria que ter aula. Mas como eu já concluí, assim, o tanto de aulas que eu deveria ter pego já, ter estudado, agora eu tô tranquila. Então é isso Nossa. também, planejamento, né? Planejamento. Uhum. Agora, uma dúvida que eu tive, você falou que você está fazendo faculdade de um nome chamado Cultura Comparada, é isso? Uhum, isso mesmo. Mas uma dúvida que eu fiquei depois, Uhum, em geral, quando a gente pensa em fazer uma faculdade, é para fazer depois uma profissão, um trabalho, né? Mas qual tipo de uhum. trabalho que você tem com esse tipo de formação? Então, é que, por exemplo, assim, eu fui pro Japão, na verdade, fazer letras de japonês, de literatura japonesa mesmo, assim, só japonês, só na literatura japonesa pesado mesmo. Mas, assim, quando eu fui na Universidade de Osaka, o meu orientador, ele me falou assim, nossa, mas, assim, por que só focar em uma coisa, né? Você poderia focar em outras coisas, né? Em outras culturas também, em outras literaturas. Daí, por isso que eu me interessei nessa área que eu tô. E, por exemplo, eu acho que aqui no Brasil, acho que tem mais essa coisa, né? Por exemplo, se você forma em direito, você tem que meio que seguir a área jurídica, mais ou menos isso. No Japão, não tem muito disso. Se você forma em direito, em, sei lá, em educação física, em pedagogia, em letras, você consegue, assim, seguir várias carreiras. Você não se limita apenas à carreira de humanas, a só, por exemplo, virar professor, ou só nessa área literária, ou uma carreira acadêmica, né? Então, já estudando no Japão, eu pensei que, assim, mesmo eu fazendo qualquer coisa lá, eu poderia ter várias oportunidades. Então, eu não foquei tanto na carreira que eu iria seguir, mas, assim, na coisa que eu iria estudar. Porque aqui no Certo. Brasil eu tenho essa impressão, sabe? Não sei, você forma em, sei lá, letras, você tem que virar professor, mais ou menos isso. Daí fica, Certo. tipo, no Japão não tem muito disso. Se você pode se formar em qualquer coisa, assim, eles, assim, pode trabalhar em qualquer área. Eles não te limitam a esse curso que você se Certo. formou. Mas no Uhum, caso, por exemplo, você for lá no Japão, nesse tema de cultura comparada, como graduação, depois o seu uhum. plano e as responsabilidades são fazer o quê? No Japão ou no Brasil? Não entendi. Desculpa. Depois que você se forma nesse curso, Uhum, o seu plano ou as suas possibilidades uhum. são fazer o quê? No Japão ou no Brasil, por exemplo? Então, você pode seguir carreira de. Assim, por exemplo, se você forma no Japão, na área que eu tô, você pode, então, em qualquer área, assim, em qualquer empresa, por exemplo, procurar emprego, né? Você pode, assim, procurar emprego em qualquer área mesmo. Mas, por exemplo, se eu voltar com esse curso, se eu for voltar aqui no Brasil, daí talvez seria um pouco mais complicado, né? Por exemplo, teria que primeiro resolver o caso da validação do diploma, e talvez eu teria que seguir uma carreira talvez um pouco mais acadêmica ou relacionada ao curso, à parte talvez literária, a editora de livros, talvez nessa parte, né?
Talvez seria nessa parte. Hum. Uhum. Que eu Então, acredito primeiro, que assim. então, primeiro eu teria que fazer uma validação de diploma no Brasil, caso você quisesse voltar a trabalhar, então. Sim, sim, teria. Todos os cursos, acredito que quando você se forma no exterior, tudo você tem que validar aqui primeiro, para ser válido no Brasil, não só Mas parece, independente do Japão. mas Uhum. parece que seria fácil fazer essa validação. Então, eu não pesquisei tanto a fundo assim, mas talvez teria um pouquinho de dificuldade, talvez seria um pouco difícil. Mas você não se Uhum. importou. Você achou que vale a pena um estudante brasileiro fazer uma faculdade no Japão, mesmo com Sim, esses problemas, essas dificuldades. sim. Eu queria Porque, estudar lá e eu queria ir lá, então, assim, nessa parte, assim, eu não pensei muito. Eu fui lá porque eu quis, porque eu queria estudar lá. Essa parte mais burocrática, eu não acabei não pensando muito mesmo. igual que as Uhum, vantagens grandes que você consegue analisar, que você teve, então, nesse tempo no Japão estudando como em uma graduação. uhum, entendi. Por exemplo, o meu japonês cresceu muito, mas muito mesmo na graduação, porque na graduação você não tem estrangeiros, não tem. Na pós até que tem, pós-graduação tem estrangeiros, mas na própria graduação eu não tive muito contato com estrangeiros, só tinham japoneses, só japoneses em minha volta, nas aulas, em tudo. Então, nessa parte, eu me forcei, então, a estar nesse ambiente e o meu japonês cresceu muito, então. Então, isso foi um ponto, acho que, muito bom, porque o meu japonês, estando no Brasil, ele era um tanto limitado. Então, foi muito bom ter crescido nessa parte de língua. Na parte cultural também, eu participei de clubes, fiz bastante trabalhos temporários, que são os arubaitos, que são assim coisas que os próprios alunos japoneses fazem, né? É uma atividade que os próprios japoneses lá fazem e eu tive a oportunidade de fazer isso. Tive também, por exemplo, estando bastante tempo no Japão, você tem muita oportunidade também de conhecer vários lugares no próprio Japão, viajar bastante, ficar em bastante lugar e tal. Então foi muito bom esse tudo assim de estudar, de conhecer o próprio Japão, de viver, de estar vivendo lá também. Então tudo isso foi possível graças a estar fazendo uma faculdade no Japão, acredito eu. Assim, mas então, a sua melhor perspectiva, então, é possível você seguir no Japão trabalhando ou você tem que voltar para o Brasil depois de uma bolsa do México? Assim, a Bolsa do MEC, ele visa que você volte, né, para o seu país de origem após estudos no Japão. Esse é Sim. o objetivo. Mas muitos acabam, alguns voltam, assim, depende muito das pessoas, né? Tem gente que volta e fica aqui ou faz uma pós aqui, tem gente que continua no Japão e faz uma pós lá, tem gente que já se forma e consegue um emprego lá. Tem gente que faz, sei lá, que vai para o exterior, assim, não vai para nem para o Brasil nem para o Japão, acaba ainda conhecendo mais outras culturas, acaba indo para a Europa ou para a própria Ásia, vai para outros países. Então, acho que são várias possibilidades que você consegue através dessa bolsa que eu estou. Mas, a princípio, seria realmente voltar para o país, né? País de origem, e colocar em prática tudo que você aprendeu durante o curso, durante todo o tempo de estudos no Japão. Mas tem aquela coisa toda burocrática que está validada e tudo mais, né? Aham, não Enfim, entendi muito. Aham. por mais que tem essa dificuldade de validar, né? É, A dificuldade de validar, realmente, mas, assim, não é impossível. Então, é possível realmente validar o diploma aqui no Brasil. Só é um pouquinho trabalhoso. É um pouco sim. trabalhoso. Uhum. Tá. Bom, vamos mudar um pouco do assunto. Vamos para o seu tempo, então, de criança. Você tem lembrança de como é que foi? E você também tem Uhum. noção de como comparar como é que foi o seu tempo de infância no Japão e como é que Uhum. seria algo que é parecido no mesmo nível no Brasil? Quais as diferenças também que você sentiu? Então, que a minha infância foi bastante conturbada,
Porque até os meus 10 anos de idade, eu sempre fui e voltei muito, sabe? Do Brasil e É. Japão. Eu ficava um ano no Brasil, depois eu voltava, ficava, sei lá, um ano no Nossa, Japão, depois voltava 2 anos pro nossa, Brasil, ficava mais meio ano lá. Era, até meus 10 anos de idade foi muito isso. Então eu lembro nossa. que, assim, quando eu estava me acostumando à rotina da escola, do Japão, do Brasil, era a hora de voltar, né? Era a Nossa. hora de ir. Então, realmente, eu passei por muita coisa durante esse tempo, fui e voltei várias vezes. Mas qual a diferença? Hum, qual a diferença entre a escola brasileira e a escola japonesa? Acredito que seja, por exemplo, a coisa básica assim, seria que eu ficava praticamente o dia todo na escola do Japão, né? Eu ia de manhã, daí ficava à tarde, daí, por exemplo, aqui no Brasil é só um período, né? E no Japão eu ficava bastante tempo, então. Mas também não era ruim, porque eles têm bastante atividades durante a escola, então não é. Eu não sentia que era. Tava me forçando a estudar. Eu realmente me divertia dentro da escola do Japão, que tinha um horário do almoço, era super legal, a gente também limpava, né? Que é uma cultura do Japão, os próprios alunos limparem a sala de aula, o banheiro, ou tipo, na hora do almoço, né? Os próprios alunos servem, né? A parte da comida. Então, era muito divertido. Eu lembro que eu não me sentia tão forçada a nada, eu gostava muito dessa rotina. E que é muito diferente do Brasil, que você fica um período só e meio que é só estudo, né? Assim, basicamente. Mas no Japão, acredito que tenha mais essa coisa de estudo com outras atividades relacionadas. Certo. Uhum. É, então, ah, no Brasil, então, você tem essa questão de estar um período só e sentir que falta um pouco mais de atividades extras, assim, que no Japão tem essa coisa de talvez uma educação mais responsável também, de fazer Uhum. a criança se comprometer também com a limpeza, com a alimentação, com trabalhos também para além disso tudo. Então, Sim, mas também são condições diferentes, né? São países diferentes. O Brasil talvez não teria condições de estar fazendo tudo isso, né? Mas assim, é a diferença realmente que tem entre os dois países, né? e Uhum. depois, para você começar, vamos fazer essa transição no Japão para o Brasil e vice-versa, qual foi a dificuldade de adaptação quando você chegava no Japão e quando você chegou no Brasil também? Durante a minha infância, É. ah, então, Você, você sabia, né? então, eu acredito que a dificuldade maior seja a língua mesmo. Porque eu lembro muito bem quando eu voltei para o Japão, quando eu estava na terceira, quarta série, acho que foi na terceira série. Eu voltei para o Japão e no primeiro dia da escola, ou na primeira semana da escola do Japão, eles pediram para fazer um teste. Tipo um teste geral, assim, que todo mundo tinha que fazer mesmo, todo mundo da sala de aula tinha que fazer. Daí eu não sabia escrever, tipo, tinha a prova de japonês, né? Que tinha que escrever os kanjis e tal, todos os vocabulários. Eu não conseguia escrever nada. Eu não conseguia escrever nada de nada de nada. Daí, óbvio que eu tirei zero, né? Óbvio que eu tirei zero. Então isso me deixou muito chocada, assim, muito, muito triste, porque eu não sabia fazer, eu não tinha nenhum conhecimento, mas também era óbvio que eu não tinha nenhum conhecimento, porque eu estava no Brasil, estava estudando no Brasil. Então, talvez. E depois, assim, após isso, claro, eles viram, essa menina tirou zero, então ela não deve saber nada, que eles me botaram para um reforço, né? Para um reforço de japonês. Que Nossa, eu, mais uns povos estrangeiros também, ia lá, daí tinha que estudar bastante kanji, estudar bastante vocabulário, estudar bastante coisa. E aí, a partir daí que eu fui melhorando. Então demorou um pouco, deve demorado um ano, meio ano, assim, para eu ter toda aquela base que eu não tinha. Então, realmente, essa parte da língua tenha me dificultado um pouco essa vida escolar no Japão, né? E, por exemplo, eu lembro que eu sofri muito preconceito, claro, não sei,
não sei se é claro, mas os japoneses têm esse ponto um pouco preconceituoso contra as, uh, contra os estrangeiros. E eu lembro que eu sofri um pouco também disso, das crianças me xingarem, ou sei lá, puxar meu cabelo, esse tipo de coisa meio que as crianças são maldosas também, né? Nossa. As crianças tendem a ser maldosas, então eu sofri um pouco com isso também, com esse preconceito. Eu lembro bem disso. E ela é muito chorona e chorava todo dia. Uhum. Mas porque elas percebiam você pelo seu sotaque, modo de falar, modo de se comportar, porque pela cara você também é japonês, né? Uhum. Não, mas eles sabem que eu vou ser estrangeiro só pelo nome, né? Ah, Pelo nome certo. já sabe, assim, essa menina é Jéssica, então ela é estrangeira. Ela é estrangeira, não é do Japão, então, né, vamos, sei lá, vamos fazer maldade com ela. Mais ou menos Nossa. isso. Eu, Mas, no Japão, mesmo que a gente pense o Japão assim, um país bem assim desenvolvido, tudo mais, bem honesto, mas na escola a criança é pestinha do mesmo jeito, faz bullying e tudo mais. ixi, faz bullying, faz um monte de coisa. É criança, né? Realmente, criança não tem jeito. Mesmo, É, mesmo no Japão não tem jeito, a criança também inferniza a vida das outras do mesmo jeito. me infernizo. Não tem essa coisa de nacionalidade, não. É criança. Criança é assim mesmo. Ó, Uhum. tem uma Tami Garcia que conhece ela te mandou um alô aqui, ó. Tamires. Ela estudou comigo no ensino médio. Ah, olha só, Faz tempo que eu vejo a Tami. olha só. E aí, então, por falar nisso, então, voltando então para o Japão no tempo mais Uhum, recente, e aí uhum, para você se integrar no Japão, como é que foi esse desafio? Depois de morar tanto tempo no Brasil, né, até o uhum, ensino médio, né, e aí uhum, começar a conseguir passar por esse processo de fazer o tempo de preparação em faculdade, como é que foi uhum. esse processo? Então, o primeiro ano de preparatório que eu estive em Osaka foi pesado, foi difícil, foi muito difícil, porque eu tinha que estudar todo dia. Tipo, não era só eu, né? Era também todos os bolsistas tinham que estudar todo santo dia japonês, história do Japão, política japonesa, sociologia, tudo, cultura, tudo, todo dia, era muito pesado. Mas eu tive muita relação muito forte, né, com todos os bolsistas que são estrangeiros. Então, meio que foi difícil, mas cada um, como fala, cada um tendo, como fala, dando força para um para o outro, e a gente foi conseguindo levar, mas foi uma época difícil especificamente para mim, porque eu fiquei doente, muito doente, e foi por causa do estresse. Nossa. Eu não pensava que eu iria ficar tão doente por causa de estresse, mas eu acabei ficando. E eu tava quase talvez desistindo de estudar no Japão, de continuar a estudar, porque tava muito difícil. Era um período um pouco estressante, porque tinha que decidir qual faculdade iria, e tinha que estudar para a prova, tinha muita coisa para fazer. Então foi uma época muito estressante para mim. Mas mas ao mesmo tempo, assim, tudo que eu vivi nesse primeiro ano, que foi o ano que, assim, depois de tanto tempo estando no Brasil, né, eu acabei indo para o Japão e uh, redescobrindo outras coisas, conhecendo novas pessoas, conhecendo novos lugares. Foi muito, muito legal, né? Ao mesmo tempo que foi estressante, foi ao mesmo tempo muito legal essa experiência toda. Então, aí eu superei realmente. Então, depois que eu fui para a faculdade, essa liberdade, né, que eu pude ter de escolher aula, de quais aulas, de qual horário eu queria, isso realmente me ajudou a me desestressar. Então, foi muito bom. E, bem, depois, assim, na faculdade mesmo, só com os japoneses, foi uma adaptação. Não foi uma adaptação tão difícil, assim. Foi uma adaptação tranquila, que foi na faculdade lá do Japão, que não sei, é como se fosse, como eu nunca tive experiência acadêmica aqui no Brasil, talvez como se fosse uma adaptação assim, a mesma, né? Das pessoas entrando aqui também na faculdade, né? Hum. Também é uma experiência nova, então para mim também foi uma experiência nova, mas também não tão assim, não tão diferente, né? Porque eu nunca tive mesmo
essa experiência. Então, para mim era a primeira vez, mas era a primeira vez para todo mundo, né? Dos primeiros anos. Tava todo mundo lá, novato, né? Todo mundo novato, não sabia o que fazer lá. É a mesma coisa, então. No seu caso, que você então, no Japão, pelo Next, você tem que ter qual nível de proficiência? Tem que ter um Noriku Shiken de qual nível para conseguir ser aceito para começar o curso de graduação? Olha, isso depende do curso. Por exemplo, eu sou de humanas, então, por exemplo, quando você faz a prova do MEGT, eles meio que esperam que você tenha um tanto de nível, pelo menos N2, mas eles vão ver isso na prova, né? Que você tem que fazer a prova certinho, mas tem que ter um tanto de nível alto de japonês, porque é em relação a humanos, mas em relação a exatas, tem gente que foi zero de japonês, tem gente que foi só com inglês e teve que estudar do zero, sem saber hiragana, sem saber katakana, teve que assim, estudar do zero mesmo. Assim, eu dou palmas pra eles, porque, tipo, e sem nada, sabe? Sem zero mesmo de conhecimento, e lá é muito corajoso. É muito corajoso. Então, isso depende, mas em relação a humanas, que é no meu caso, pelo menos eles falam, e assim, normalmente é N2, né? Que você tem que ter. E realmente, quando você chega lá, tem bolsista de todos os países, né? Da Europa, da Ásia, e todo mundo tem nível muito bom de japonês. Já você vai lá e você percebe que a maioria das pessoas, pelo menos de humanos, a maioria tem um grande nível de japonês. Um nível muito alto. Sabe? Então, dá para então, depende então, da área escolhida, né? E depende, mas basicamente, para as humanas, então, tinha que ter o mínimo N2, por exemplo. O mínimo que seja N2. Na verdade, no MECT eles não falam, né, que é N2, mas para você, assim, conseguir talvez uma boa pontuação na prova do MECT é tendo N2, a partir do N2, né? Sei. Uhum. Tá. E, aliás, em relação à pandemia, né? Como é que ficou, né? Porque você falou que você foi já para o Brasil agora. Foi a primeira vez que você voltou ao Brasil? Você voltou não voltava para o Brasil anteriormente? Aí depois, com a pandemia, você não conseguiu voltar para o Japão, é isso? Isso. Que sim, eu voltei, da última vez que eu voltei foi 2018. 2018. Eu voltei em agosto, que é férias de verão do Japão. Então eu voltei, fiquei um mês aqui. Daí foi muito bom, porque eu fiquei viajando aqui os lugares que eu nunca tinha ido no próprio Brasil, né? Que quando, assim, só um parênteses também, que quando você está no Japão, as pessoas te perguntam muito, né, sobre o Brasil, como que é o Brasil, como que é a cultura do Brasil, né? E o Brasil é muito grande, né? É um país tão rico em tantas culturas, em tantas regiões. E eu nunca tinha saído do lugar onde eu moro, de onde eu moro, né? De onde eu morava. Então, quando eu voltei para cá, da última vez, em 2018, eu resolvi, então, descobrir, assim, outros lugares. Sair da toca, né? Sair da toca, conhecer novos lugares. Então, foi muito bom. Então, e agora eu voltei, né? Segunda vez, então, que eu volto. E eu queria, assim, relaxar. Relaxar, porque estaria entrando em um período um pouco estressante de fazer TCC, talvez teria que procurar emprego, não sei o que lá, então queria relaxante disso. Mas veio toda a pandemia e eu não consegui voltar ainda. Pretendo voltar, assim, esse mês ou mês que vem, ainda não sei direito. Mas, então, realmente, foi isso. Essa pandemia me deixou aqui, mas foi muito bom, porque fiquei próximo da minha família, que estive longe tanto tempo, né? E pude redescobrir novas coisas do Brasil. E, foi bom de todo modo. Foi bom. Certo. Uhum. Em relação às cidades, né? No seu tempo de vivência no Japão, foi em Tsukuba mesmo, né? Que por coincidência, foi também onde eu também passei alguns meses num curso da JAICA, Uhum. que é o que tinha para me oferecido, né? Mas no seu caso, você escolheu o Tsukuba e a Uhum. Tsukuba Daigaku, né, na Universidade de Tsukuba, por algum motivo Uhum. especial. E se poderia comparar, para encerrar agora, com, a, com a cidade de onde você veio, né? Você veio de Uhum. Paraná, de qual cidade? Uhum. Eu sou de Ibiporã,
uma cidade que é bem pequena, que fica do lado de Londrina, que fica no norte do Paraná. E no Japão, eu já morei em. Ah, eu nasci em Tsukuba, por coincidência, né? Por Não, só coincidência. desculpa. Eu nasci em Tsukuba. Daí eu morei em Guma, em província de Guma. E. Assim, é o que me lembro, nessas duas foi na minha infância, né? E agora eu tô novamente em Tsukuba, né? Então, Voltou em terra realmente, virgem. eu vou ter as minhas origens. Vou ter as minhas origens. Mas, assim, eu escolhi Tsukuba realmente por causa dessa área, da área de cultura comparada, em que eu poderia ter contato com várias outras áreas. E foi por isso, basicamente, né? Porque nas outras universidades seriam realmente mais focados em, por exemplo, literatura japonesa, literatura americana, literatura inglesa, seria um foco mesmo. A maioria das universidades eram isso. Eu não queria dar tanto foco em uma coisa só. Por isso que eu acabei escolhendo a Universidade de Cuba, que oferecia isso. Legal. Mas, então, em relação ao vivência no dia a dia, assim, nas cidades que você teve experiência que você morou, né? Seja, bom, talvez as mais antigas, quando você é criança, você não lembre muito, né? Mas o que você consegue lembrar das cidades que você já morou no Brasil, no caso no Paraná, e no Japão, o que você consegue comparar, assim, do dia a dia nas cidades, assim? Olha, que as duas cidades, eu nunca morei em cidade grande, eu nunca morei em cidade grande, eu não Nem conheço no o que é Brasil, nem no cidade Japão. grande, nem no Brasil, nem no Japão. Eu sempre morei em interior, sempre. Aqui no Brasil, aqui onde eu moro, nem tem farol, nem existe farol aqui. É muito pequeno, mas assim, o que ajuda é que tem Londrina do lado, que é uma cidade um pouquinho maior, mas aqui é considerado interior, né? E no Japão, na cidade onde eu estava, se chamava Ota. A cidade de Ota, na província de Guma, é uma cidade que tinha. É interior também, mas lá eu vi que tinha muito brasileiro, né? Era uma região assim, que tinha várias fábricas, né? E tinha muito Nikkeis, né? Nikkeis como eu, tinha vários peruanos, né? Filipinos. Então tinha vários estrangeiros. E na própria, assim, nos apartamentos onde eu morei, tinha várias dessas crianças, né? Várias crianças estrangeiras que era que nem Nikkei, eu. Nikkei é bom explicar, né? Não sei se a pessoa vai entender o que é Nikkei, né? É o descendente de japonês em qualquer país do mundo que veio de imigração Sim. no Japão. Isso mesmo. Os ideogramas em Nikkei, existe alguma explicação sobre eles? O Nikkei, de dois kanjis. O Ni seria o kanji de sol, né? De Nihon. O Nihon, que é Japão em japonês. O Ni seria talvez falaria do Japão, né? O primeiro, né? O primeiro ideograma. Então, do Japão. O Kei seria como que fala? Seria relação, né? Relacionado, né? Então tá aí. A ideia é ligado ao Japão. Pessoal que está fora do Isso, Japão, mas tá mesmo assim tem uma conexão com o Japão. isso. É o Que mesmo não também tem são o Kikan. japoneses, né? Não são Sei. japoneses, são É o relacionados mesmo ao ideograma Japão. que também aparece no Kankei também, que é relação também? Ou é Sim, outro? o Kankei aqui tem o kanji de Hito, né? O Kankei, né? Tem o kanji de Hito. O Nikkei seria, sim, o kanji de Hito, né? Só seria Mas o é kanji. parecido. É parecido, Sim. bem Legal. parecido. Ó, apareceu mais Ah, uma aqui, colega sua, Sati Yoshida. Conhece ela também? conheço sim. Da onde que é ela? Ela também é uma amiga minha, que está em Londrina. Legal. Ela também gosta muito de cultura japonesa, ama muito cultura japonesa e acredito que ela queira também ir um dia para o Japão. Espero que ela consiga. Sim, certo. Então você está falando então, do pessoal nos Nikkeis, então, em Guma. E aí, como é que mais você também explicar da diferença que você viu, ou da semelhança dos lugares que você morou então, como é que era do dia a dia? Ai, do dia a dia. Então, assim, aqui talvez seria tipo, como eu morei sempre no interior, foi muito tranquilo então o dia a dia. Não era tão. A palavra certa seria não tinha tanta coisa para fazer. Mesmo aqui, eu sempre reclamava estando aqui no Brasil que eu não tinha muita coisa para fazer, porque, né, sei lá, é interior, não tem muito para onde ir.
e, sei lá, você fica preso aqui, né? Daí lá também, bem, assim, não tem muita coisa para fazer, mas na verdade talvez eu goste desse ambiente, né? Eu tô reclamando aqui, mas eu gosto de interior. Eu não gosto muito de movimento e Aham. de, aham, e de barulho. Eu acho que de ambiente tranquilo. Hum. Então foi bom. Uhum. Foi bom. Todos os lugares que eu morei foi muito bom. Só Ah. que em Osaka também, eu morei no interior, né? Em Osaka, a Osaka já é universidade grande, né? ficava no, assim, a universidade, assim, ficava, é a Universidade de Osaka, né? Mas a Universidade de Osaka tem 3 lugares, né? Tem 3 campos, né? Ah. E a universidade que eu tava ficava no topo da montanha, assim, ficava no Nossa, topo da montanha, assim, realmente. ô louco. E era interior, né? Porque assim, você fica no topo da montanha. Tipo, realmente, é sério mesmo. A universidade ficava aqui, e pra você ir pro outro mercado, tinha um mercado perto aqui, assim, também, né? Mas você tinha Nossa. que descer, literalmente descer, pra ir Ah. pra outras áreas, assim. Poxa. Então, mesmo em Osaka, que bem, é uma província considerada grande, né? Sim. Eu morei, então, lá morei no interior, numa cidade de interior. Que pelo que eu vi no mapa do Japão, assim, né? As maiores cidades do Japão são o Tóquio, depois vem é, do lado do Japão, do lado de Tóquio, esqueci o nome, Chiba, Yokohama. Kanagawa, Yokohama, né? Yokohama. E Uhum, depois vem Osaka, né? É, uhum, então, é uma cidade muito grande, né? Já que é uma das maiores cidades do Japão, né? Mas mesmo uhum. assim, você não pode sentir tanto essa questão, porque o lugar que você ficou em Osaka foi um pouco mais afastado, mesmo assim. Foi bem afastado. Quer dizer, não É. tão afastado, mas era, né? No topo da montanha é afastado. Morava Mas junto com os. mesmo assim, era no município da cidade de Osaka, Não, não, era uma cidade que chamava Minô. é, Chamava Minô. Uhum, que era, que era próxima da capital, mas não era, era outra. uhum, é, isso É. mesmo. E aí É, você falou aí diga. não, não, então, todo lugar que eu morei foi então interior. Nunca morei em cidade grande, nunca. Certo. Mas a Uhum. diferença desses interiores no Japão e no Brasil, que afetavam a você diretamente, por exemplo, o transporte, para você ir de casa até o estudo, né, e tal, o que mais te Uhum. afetava no seu dia a dia, na diferença das cidades pequenas do Japão e do Brasil, então? Ah, é que assim, no Japão, tanto no meu ano em Osaka, em 4 anos em Tsukuba, eu sempre morei do lado da faculdade. Né? Isso me deu muito bom, porque quando eu tava em Osaka, o dormitório ficava do lado mesmo. Tipo, eu Nossa. saía com 5 minutos, tipo, antes de começar a aula, eu saía de casa. E da faculdade que eu tô agora, eu consegui um apartamento, né, perto da faculdade também. E assim, eu saio 15 minutos, 20 minutos antes da aula começar e eu vou de bicicleta. Hum. Então, uma coisa interessante de Tsukuba é que a universidade, assim, fala que a bicicleta é um direito humano seu, Nossa. a bicicleta. Porque sem bicicleta você não faz nada em Tsukuba, na universidade, principalmente. Porque a universidade, Ah, eu acho que, não sei se você se nossa. lembra, é muito grande, né? A Sim. universidade é enorme. E, por exemplo, você tem uma aula em um canto da universidade e depois, em 15 minutos depois, você tem uma aula no outro canto da universidade. Nossa. Uau. Então você tem que correr, 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 ficar lá, atropelar todo mundo lá e chegar na aula, Eu não, suado. eu no Japão não morei em tantos lugares, né? Eu cheguei a morar no Japão antes de Tsukuba, em Shizuoka, tal, em Saitama. Uhum, Eu lembro que eu morava num alojamento, não era do lado, assim, da faculdade, né? Mas tinha um carro, né? Uma perua que levava a gente ah, tá. até todo dia, do alojamento da JICA até a universidade, né? Só que tinha Ah, vezes que eu perdia o horário, e aí eu tinha que ir por conta. Ou então tinha vezes que eu até preferia ir sozinho, porque uhum, tinha bike que podia emprestar lá do alojamento da JICA. E aí eu ia de bike mesmo, porque era muito bom ir de bike. O caminho que dava para percorrer era bonito, assim. É, aí eu não sei, né? No geral, no Japão, talvez seja realmente bem fácil, né? Bem assim, apropriado, né? Para andar de uhum. bike, né?
no geral, né? Não sei se Tsukuba ser melhor em outros lugares ou não, né? Mas eu me sentia assim, de vez em quando eu curtia, eu vou hoje de bike. Aí eu ia, Uhum, né? Mas no uhum. Brasil, certamente, essa parte é bem menos desenvolvida, né? Aham. Ah, realmente, e o Tsukuba é bom porque é plano. Não é que nem Assim, Osaka, onde eu morava, que era assim as ah, coisas. Lá é ixi, plano, assim, plano. Você consegue né? pedalar tranquilo, de boas. É muito bom. Ah, Mas aqui no é, Brasil, daí, o meu meio de transporte é o ônibus, né? assim, Porque eu moro em Biporã, mas sempre fiz as coisas em Londrina. Eu sempre tive que ir para do lado aqui, então sempre ia de ônibus. Ou de carro com os meus pais, né? Mas a maioria das vezes era ônibus. Aham. interessante. Bom, Uhum. acho que deu por hoje, então, para conversar um pouco. É, só para poder compartilhar um pouco dessa experiência aí, né? Já que tem uma coisa bem legal de compartilhar, né? Do tempo aí no Brasil versus no Japão e tal. Tanto aí na época de infância e agora, né? Aí na universidade, né? Então acho que Uhum. é uma coisa rica, né? Para compartilhar com o pessoal que tem interesse, né? Em ter algumas informações a mais sobre essas vivências, né? Então, muito obrigado. Arigatou Opa, gozaimasu. muito obrigada. Tudo bem. E aí vou deixar gravado então aqui o, o, o vídeo, né? Aí quem não conseguiu participar hoje, aí tem vezes o pessoal frequentemente também aparece, né? De poder olhar o vídeo depois, aí fica o documento aqui para o pessoal que tem interesse. Apareceu também mais uma Fabi Clique Essence, não sei se também conhece você. Não, não conheço ele. Aí pode ser que seja uma outra pessoa, não sei. Mas É, bom, mas então é isso aí por hoje. Ah, quem está aqui, Tânia, já é a minha. Ah, pelo visto é amiga da minha irmã. A minha irmã que é a Tânia Kayane aí, Ah, entendi. que me ajuda na divulgação também, tá, das Hum. lives, da página. Bom, então é isso aí por hoje, tá? Bom, Fabi-san, desculpa aí, mas já chegou no finalzinho. A gente vai ter que encerrar agora. Mas depois você dá uma olhadinha aqui na gravação, sabe que não deu nem problema, mas geralmente está dando bem certo. Toda vez que eu fecho a live, está dando para gravar direitinho aí e fica publicado. Então, valeu então, gente. Então Arigatou tá. gozaimasu. ありがとうございまし Mata, た。Mataraishu, né? Até semana que vem, para quem tiver por estar presente. Vou começar com o Sandro Lobo, que foi meu professor de Yoga do Riso, o Arai Yoga. Aí, o que tem a ver com isso? A gente tem a ver porque a gente tenta fazer, né, um japonês ensinado de maneira mais divertida, né, com associações, né? Então, espero que as coisas que o professor de Yoga do Riso passa para a gente também possam fazer pensar um pouco sobre esses métodos de ensino também, que sejam mais interessantes. Valeu. Mata, また、né? またね。チャチャオ。